Boa tarde, agradeço a presença de todos aqui na nossa palestra, agradeço a CLAEC pelo convite para participar desse evento, um evento de grande repercussão, um evento de importância, principalmente para esse momento em que estamos vivendo, e venho trazer minha contribuição, falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu venho realizando já há quase 10 anos no Quilombo de Tamatatiwa, uma comunidade remanescente de quilombo que há mais de 300 anos produz louça, né, produz artesanato de cerâmica, e desde 2009 venho acompanhando a rotina, o desenrolar dessa produção lá em Alcântara. É importante a gente falar um pouquinho sobre a situação de Alcântara, né, como todos sabem, está vivendo um processo de, as comunidades vêm sofrendo um processo de expropriação do seu território, e a questão que eu venho apresentar sobre a chegada do turismo e as negociações sobre essa imagem quilombola, que foi fruto da minha tese, né, desenvolvida no PPCIS, né, Programa de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, sob orientação da professora Miriam Sepúlveda, e venho mostrar, a partir dessa reflexão, sobre como essa identidade étnica do quilombo ela vem sendo negociada, não só por quem vem de fora, pelos sujeitos externos à comunidade, mas pela própria comunidade. Como essas artesãs, primeiro louceiras, depois se tornaram artesãs, né, acionando as categorias políticas, advindas com as políticas públicas a partir da Constituição de 1988. Então, essas louceiras, elas vêm modificando a sua forma de produzir, negociando com quem vem de fora, especialmente com os turistas. Então, essa imagem quilombola, que eu trago no título da palestra, ela fala disso, sobre como essa identidade, ela é convertida em imagem, e como essa imagem circula, como ela é produzida, né, circulada e consumida. Então, venho compartilhar com vocês algumas reflexões teóricas, e também algumas reflexões que foram construídas com essas artesãs, por meio da metodologia da antropologia visual, trabalhando com filme, com fotografia, com pranchas temáticas, e é isso que eu vou mostrar e compartilhar com vocês nessa apresentação que eu vou fazer agora. Então, primeiramente, vou me apresentar, né? Sou Raquel Noronha, sou coordenadora do NIDA, Núcleo de Inovação, Design e Antropologia, da Universidade Federal do Maranhão, faço parte do Departamento de Desenho e Tecnologia, e a minha formação, ela vem dessa interação entre o design e a antropologia, né? Sou formada em design na graduação, e fiz meu mestrado e doutorado em ciências sociais, né, com ênfase na antropologia. Então, esse lugar, né, esse entre-lugar do qual eu falo, é esse espaço de produção do design anthropology, né, que é uma abordagem teórica, filosófica, metodológica, para se pensar essa conjunção desses dois campos de saberes, né, o design e a antropologia, e como nós podemos, né, a partir das reflexões do antropólogo Tim Ingold, pensar o design por meio da antropologia, né, um design localizado, um design participativo e que integra os conhecimentos e saberes locais. Queria apresentar o NIDA, que é o nosso núcleo de pesquisa, lá da UFMA, e no NIDA nós desenvolvemos pesquisas sobre e a partir das metodologias colaborativas, né, como eu disse, visando esses processos de inovação bottom-up. Esse processo de negociação, dos limites, né, do fazer do designer em campo, das consultorias, eles precisam ser analisados e problematizados. E o Maranhão, né, um estado riquíssimo em suas manifestações culturais, é um campo, né, no qual eu venho me dedicando há bastante tempo, né, a pensar esses processos colaborativos com os grupos produtivos. Então, o que se gera de um tipo de pesquisa como essa, né, uma pesquisa que traz o fazer aplicado junto às comunidades, são as gerações de imagens, artefatos, ideias, processos criativos, processos
produtivos, que são analisados e são viabilizados enquanto ideias, e principalmente, né, saem de um plano, de uma imaginação, e vão para o plano de ação. Então, a nossa pesquisa ela pode ser considerada como uma pesquisação, né, visando a autonomia dessas comunidades. Para a gente chegar em Alcântara, né, se aproximar lá da comunidade de Tamatatiwa, Alcântara é considerada por muitos, né, e não é à toa que esse embate territorial acontece, como o melhor lugar do mundo para se lançar foguetes, devido às condições climáticas, meteorológicas e à latitude privilegiada, perto da linha do Equador. A base de Alcântara, ela surgiu no início, né, da década de 80 e afetou toda essa região, né, aqui no entorno. A base de Alcântara, ela fica por aqui, perto da sede do município de Alcântara, né, e todo esse espaço, todas as comunidades que ficam aqui mais próximas da sede, elas já foram impactadas. Todos sabem que essas comunidades no início da década de 80 foram transferidas para as agrovilas, né, que nada tem a ver com o ambiente, né, com o bioma no qual essas comunidades tradicionalmente se desenvolveram. E Tamatatiwa, ela já fica um pouco mais afastada, né, desse lugar de impacto, mas hoje essa comunidade também é afetada pela grilagem, também é afetada principalmente pela saída desses moradores dessas regiões mais costeiras, e a vinda dessa população para Tamatatiwa tem impactado na ocupação do território, nas disputas pelas terras. Então, tudo isso precisa ser considerado também quando a gente pensa no território de Tamatatiwa. Chegando em Tamatatiwa, a gente encontra uma comunidade de aproximadamente 300 famílias. Essas famílias sobrevivem especialmente da roça, da pesca de subsistência e do comércio desses excedentes. A territorialidade, né, de Tamatatiwa é uma territorialidade específica, é considerada Terra da Santa, né, Terra de Santa Teresa. As pessoas da comunidade contam que a Santa Teresa doou essas terras aos negros, né, então são todos filhos e servos de Santa Teresa em Tamatatiwa. Inicialmente, essa imagem da santa foi levada pela Ordem Carmelita, e quando a Ordem Carmelita se retirou do território maranhense, a santa ficou sendo a dona das terras, simbolicamente, e passou essa responsabilidade de cuidar dela própria, de cuidar das terras, às 9 famílias, né, de ex-escravos que se estabeleceram no lugar. Naquele momento, eles não eram escravos, na verdade, não eram ex ainda, mas a pressão territorial, né, sobre Alcântara naquele momento, ela estava muito... Já não existiam mais os grandes senhores de terra, então esses escravos foram meio que abandonados. Então, já viviam praticamente livres, mesmo antes da Lei Áurea. Essa comunidade, ela então cultua Santa Teresa por meio da imagem que se localiza nessa igreja de Santa Teresa, e todo ano tem um festejo, né, para o qual aí vemos o mastro já levantado, os vaqueiros levando o gado para ser joia de Santa Teresa, né, ser uma oferta a Santa Teresa, e esse gado ele vai ser cortado, vai ser usado na alimentação dos quase 15 dias de festejo, para todos os convidados que chegarem, tem alimentação, tem a produção de biscoito, de pães, e as bandeiras, que são essas meninas que estão aqui do lado, no canto esquerdo da imagem, que vão homenagear com o toque de caixa. Então, existe todo um sistema simbólico, né, de culto a Santa Teresa, que faz parte da manutenção desse território étnico. Tamatatiwa também é conhecido como Terra de Preto. E antes de se reconhecerem como artesãs, as mulheres de Tamatatiwa se reconhecem como pretas. Essa identidade política, né, chegada com a Constituição de 1988, a identidade étnica de quilombo, quilombolas, ou território remanescente de quilombo, não é reconhecida na fala dos mais antigos. Eles falam que ser quilombola é coisa de hoje em dia, que eles são pretos de Santa Teresa. É claro que são quilombolas, né, que se enquadram no que diz, né, a lei que oficializou os atos dispositivos transitórios constitucionais 68,
né, em que diz que toda comunidade que permanece em seu território, tradicionalmente, né, desde a abolição da escravatura, deve ser considerada como uma comunidade remanescente de quilombo, e Itamatatiua se enquadra nessa classificação. Então, eu vou falar desse processo, né, de como essa cerâmica que foi aprendida com os carmelitas, foi passada de mãe para filha, de avó para neta, de tia para sobrinha, como esse processo, que antes era uma das principais formas de manutenção econômica do território, ele foi se restringindo a um grupo pequeno de mulheres que continuam produzindo cerâmica, da mesma forma como produziam antigamente, e quais as mudanças, né, nessa produção, como essa mudança chega a partir desse reconhecimento do acionamento da categoria política do quilombo, né, especialmente a partir da década de 2000, quando essas mulheres se organizam, primeiro em um clube de mães, depois de uma associação de mulheres, para produzir louça. Vocês podem estar vendo aí nessas imagens, a primeira delas, uma mulher está fazendo um alguidar, né, e ela utiliza seu corpo inteiro, né, a sua postura, o jogo de braços, né, ela vai se movimentando ao redor desse alguidar para constituí-lo na forma de serpentina, né, como se ela estivesse com essa cobra de cerâmica, daí o nome serpentina, e ela vai caminhando em torno desse pote, desse alguidar, e ela vai subindo a peça, como elas costumam dizer no linguajar, né, de lá. Então, vocês observam que a Canuta é uma mulher que ela já tem mais de 60 anos e ela ainda tem uma corporeidade muito ativa, né, na construção desses potes. Em contraposição a outra imagem, a gente vê as bonecas que são pintadas a frio, ou seja, são pintadas depois de que a cerâmica é queimada, e elas estão ali nas prateleiras. Então, aí a gente vê nessas duas imagens esse percurso, né, esse deslocamento da produção de Alcântara, de Itamatatiua especificamente, e é esse processo de ressematização da produção cerâmica. Antes ela era utilitário, esse alguidar certamente era para socar a juçara, né, o açaí, para tirar o caroço, ela era para temperar carne, ela era tacho para fazer doce, né, ela estava envolvida no cotidiano dessas mulheres, e hoje, cada vez mais, essa produção ela é direcionada para o comércio, né, para essa interação com as pessoas que vêm de fora, buscando esse quilombo. E que imagem quilombola é essa que eu falo também no título da palestra? São justamente esses processos de transformação desse cotidiano, dessas práticas tradicionais que necessitam ser comprovadas. Comprovadas para quê? Comprovadas para quem? Né? A gente sabe que todo o processo de reconhecimento de uma comunidade remanescente de quilombo, a partir da Constituição de 1988, se dá através da constituição de dossiês. E a Alcântara não foi diferente. A gente sabe que Alcântara existe praticamente 10%, né, de todas as comunidades remanescentes de quilombo reconhecidas pela Fundação Palmares. Então, isso mostra o tamanho da concentração, né, de comunidades remanescentes de quilombo em Alcântara, quase 10% de todas as comunidades do país. A gente vê em Itamatatiua um reconhecimento como uma comunidade pela Fundação Palmares desde 2006, mas até hoje o território ainda não foi titulado pelo INCRA. Ou seja, isso mostra uma grande discrepância entre o reconhecimento identitário e a redistribuição fundiária. E nesse meio tempo, né, essas mulheres vão sendo conhecidas, vão divulgando o seu trabalho. A gente tem uma cerâmica que deixa de ser um artefato utilitário e passa a ser um artefato de comercialização turística, e cada vez mais essa comunidade vai recebendo turistas ao longo do tempo. Então, um turista certamente não vai poder levar um alguidar para casa, porque não vai caber na mala dele, não pode levar no avião. Mas uma boneca bem embalada, representando a mulher do quilombo, é um souvenir, né? E esse souvenir ele vai sendo modelado a partir desse desejo externo, de chegar no quilombo e levar alguma coisa que traga a memória dessa visita, do ter estado
em um lugar, e lá na tese eu faço uma reflexão teórica sobre o quilombo como uma heterotopia, né, trabalhando a questão levantada por Foucault sobre as heterotopias, e essa boneca, ela passa a ser o símbolo, praticamente, né, em termos de uso de material, de tempo de produção, ela é o produto de melhor custo-benefício, ela é um produto caro em relação, por exemplo, ao alguidar, que demora, praticamente se produz um alguidar por semana, e a boneca você pode fazer 4, 5 bonecas, e eles custam praticamente a mesma coisa, em torno de 40, 30 reais, dependendo do tamanho. Então, elas começam a produzir para essa venda externa. Aqui a gente tem um pote pequeno, né, em seu uso tradicional, principalmente a conservação da água, que é retirada de um poço tradicional, também lá na comunidade, Poço do Chora, que inclusive há uma série de mitologias, de histórias, de lendas relacionadas a essa produção. Metodologicamente, a pesquisa ela foi construída a partir do uso de pranchas temáticas. Eu estou ali numa conversa com a Rita, e ela está com uma dessas pranchas no colo, em que eu montei pranchas a partir dos temas que eu precisava tratar na tese, e a partir da fotolicitação, algumas mulheres mais ligadas à produção cerâmica iam comentando essas imagens, e ao mesmo tempo eu produzi um documentário intitulado A Mão em Fogo. Esse documentário está disponível no YouTube, é só colocar lá A Mão em Fogo NIDA, que é o nome do nosso grupo de pesquisa. E nesse documentário, nós fomos abordando, né, todo o processo produtivo, os entraves, as modificações que são vistas como positivas pelas artesãs, as dificuldades, os limites, né, o que isso traz de limite para a própria comunidade, as questões ambientais ligadas, por exemplo, à queima, à extração da madeira, à extração do próprio barro, que não é um recurso ilimitado na natureza, né, as questões do clima, da variação climática, né, desde a década de 70 para cá, e a própria condição da chegada da energia elétrica ao povoado, né, que possibilitou, por exemplo, o uso da geladeira, e o pote, ele acaba caindo em desuso. A chegada do plástico, né, com a bacia, com o balde, e aí o alguidar, o pote, deixam de ter uma função prática na vida dessas mulheres, e passam a ter uma outra função não menos importante, que é uma função simbólica. Então, a gente analisa a chegada dos turistas, né, como e por que esses turistas chegam a Itamatatiwa. Penso o artesanato a partir da categoria zona de contato, né, James Clifford vai trabalhar sobre os museus como zona de contato, e eu trago a analogia à produção do artesanato. O artesanato, ele é essa encruzilhada simbólica, semântica, sobre a questão quilombola em Itamatatiwa, a questão do turismo, né, e o processo de ressemantização dessa produção. Ela faz parte da memória desse povoado, ela faz parte de uma negociação sobre esse território que envolve não somente os agentes internos à comunidade, mas os atores externos, né, a militância, o movimento quilombola, os pesquisadores, né, os próprios turistas que buscam esse quilombo como um lugar intocado, né, é diferente, por exemplo, a constituição de um quilombo urbano em que as pessoas têm facilidade de acesso, chegam. Itamatatiwa não, é um lugar como se estivesse, a partir de uma heterotopia, né, desse pensamento da heterotopia, um lugar parado no tempo, e não é, sabemos que não é, mas para quem vem de fora, de um centro urbano, e se depara com aquela temporalidade diversa, com aquela espacialidade e temporalidade que é desconectada daquela que ele encontra numa grande cidade, aquilo ali se torna um lugar autêntico, apesar de sabermos que o conceito de autenticidade, ele é altamente problemático e flutuante, né? O tempo todo essa comunidade, ela está se atualizando, ela está negociando a própria identidade, né? Ela não é vítima de um processo de turismo, muito pelo contrário, ela negocia, né, a sua sobrevivência, a sua permanência com esses novos atores que chegam a Itamatatiwa. Então, a gente fala um pouquinho sobre essa nomenclatura, né, de louça, de artesanato, louça como uma categoria nativa, artesanato como uma categoria construída há pouco tempo, relativamente, né, desde que as políticas públicas para as comunidades remanescentes de quilombo se atualizam, né, e aí, como essa questão do artesanato, das políticas públicas para o artesanato, as agências de fomento, os treinamentos, por exemplo, né, ministrados pelo SEBRAE,
nessa comunidade nos primeiros anos do século XXI, como elas vão se adaptando a isso. É a mesma coisa, né, a nomenclatura de pretas e quilombolas. Quando a gente conversa, por exemplo, com Dona Maria, que daqui a pouco vocês já vão ver, ela fala, não, nunca fui quilombola, nunca escutei meu pai nem minha avó falando que eu era quilombola, eu sou preta, né? E como as artesãs mais jovens, elas já se apropriam dessa terminologia, dessa categoria, e as utilizam de uma forma política. E aí que a imagem quilombola, ela vai se atualizando e vai circulando. E dentro desse processo, né, da chegada dos turistas, eu tive a oportunidade de presenciar alguns grupos de turistas durante minha pesquisa de campo, que aconteceu de 2012 a 2014, eu defendi a tese em 2015, e é interessante como todo esse processo ele tem voltado agora com essa questão da disputa territorial pela ampliação da base de Alcântara, a eminência da expropriação das comunidades. Então, toda essa questão tem voltado à tona, né, quase 5 anos depois da defesa da tese, e eu estou precisando revisitá-la. Não por coincidência, ela vai ser lançada agora em junho, em livro, né? De repente, quando essa palestra for veiculada, já tenho o livro na mão para apresentar. E pensar esses processos, né, de atualização, de negociação, como estratégia, como tática dessas próprias comunidades. Então, eu estou sempre trazendo o papel dessas mulheres como protagonistas desse processo, e não como vítimas, né, um papel ativo nessa negociação pelas suas próprias imagens. E aí eu trago como uma reflexão, né, essa cerâmica que precisa ser contida e contada. Contida no sentido de que esse material, o barro, ele é um material, né, como o próprio Tim Ingold diz, todo material ele está destinado ao caos. E o saber fazer, o conhecimento sobre esse material, a experiência das artesãs, está ali o tempo todo para conter essa expansão, esse extrapolamento do material. Então, ela precisa ser contida nesse sentido de se acomodar a um determinado tamanho, ir para a caixa de embrulho para ser levada pelo turista, ter um tamanho menor, não ser uma peça grande, controlar a labareda do forno, que é um forno artesanal. Tudo isso precisa ser contado. E como essa história sobre o quilombo ela é contada? A partir por meio dessas imagens, né? Então, essa história, essa cerâmica contida e a cerâmica contada não é de forma alguma uma dicotomia, mas é uma dupla, né, de ação entre elementos que precisam ser organizados e elementos que precisam ser abertos. Então, eu vejo esse processo de construção como um processo de autonomia, né? Se a gente pega, por exemplo, o conceito de autonomia de Maturana e Varela, de autopoieses, né, a gente vê um processo de abertura e fechamento, uma pulsação, né? E autores da antropologia, como, por exemplo, Arthur Escobar, ele vem se dedicando a pensar as relações entre a antropologia e o design, né? E vem pensando esse processo da autopoiesis das comunidades. Então, essa abordagem que eu apresento aqui agora, ela tem a ver com isso, né? Com esse processo de participação de pessoas de fora, esse processo de abertura da comunidade, e um processo de fechamento, de olhar para a própria tradição, de olhar para o próprio saber fazer, do conter. Então, é nessa pulsação do conter e do contar que esse conhecimento ele vai se ressemantizando, ele vai resistindo a essas mudanças, né? A cerâmica simplesmente não deixou de existir porque deixaram de usar os potes para armazenar a água. Ela se modificou, ela se transformou. E vários outros indícios desse processo a gente pode observar durante a pesquisa de campo. Aqui, por exemplo, essas imagens quilombolas que eu defini uma categoria construída na tese, né, para pensar essas representações, essas materializações de narrativa, o contato entre esses atores sociais e as sobreposições de discurso. Isso é o que mais, né, essa imagem quilombola, ela é uma encruzilhada discursiva, né, o processo de construção, por exemplo, de um cenário. Aqui a gente tem os tocadores de tambor de crioula, manifestação típica, né, dessas comunidades, que vão se preparar para receber o turista. Então, existe um processo de tocar o tambor para a brincadeira da própria comunidade, e tem o processo de tocar o tambor para uma apresentação. Então, essa apresentação seria esse processo de abertura para receber quem vem de fora. E nesse processo de pulsação
né, da autopoiesis, da autonomia. Então, aí a gente está vendo a construção de um cenário, né, nessa imagem, com esses tocadores de tambor de crioula, que são homens da comunidade, que tinham uma apresentação marcada e eles estão se vestindo, eles estão se preparando para esse processo de encenação, né? Encenação de um quilombo que precisa ser mostrado, precisa ser conhecido, tudo isso pautado naquela necessidade que eu falei anteriormente sobre a constituição de um laudo para um reconhecimento de uma comunidade quilombola, né? Então, tudo que existia ali disperso, no cotidiano, fragmentado, precisa ser agrupado, precisa ser construído enquanto imagem, né? Nesse processo de comprovação de uma identidade étnica. Isso não quer dizer que nada disso tenha sido inventado. Como eu disse, já existia fragmentado naquelas práticas cotidianas. O que essa identidade étnica nomeada quilombo traz é justamente essa necessidade de sistematização, porque é uma categoria política. Precisa comprovar a identidade étnica para acessar políticas públicas. Então, o que eu pude acompanhar durante esses anos nessa comunidade, é importante dizer que a pesquisa ela não se encerrou em 2015 com a defesa da tese, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar mais 4 anos com a comunidade de Itamatatiba, além de ter construído laços de amizade, assim, que serão certamente para toda a vida. Eu acho que esse é um dos ganhos e das alegrias de se pesquisar tanto tempo no mesmo lugar. São quase 10 anos, né? Já são 10 anos, desde 2009, lá em Itamatatiba. Então, essa imagem, para mim, ela é muito simbólica, né? Ele está se vestindo, a roupa dele de coreiro, de tocador de tambor de crioula, para receber os turistas. Essa outra imagem, né, dessa construção do espaço heterotópico, dessa encruzilhada, é esse processo da produção das imagens. Isso foi um tema que a gente trabalhou bastante, porque com a democratização dos dispositivos de imagem, das câmeras, dos celulares, tudo isso trouxe essa imagem do que é exótico, do que é diferente, como um prato cheio para quem chega a um quilombo, né, para quem busca essa experiência estética do exótico, né? E é interessante como as artesãs, elas negociam isso com os turistas, negociam no sentido de mostrar a produção, dizer a hora em que elas vão falar, dizer a hora que é para fotografar, mostrar o saber fazer, né? Existe esse processo de contar, que é justamente esse processo da abertura, do expor para o meio, né, para as pessoas que vêm de fora, para esse meio externo. Então, aqui a gente está vendo esse processo em que a Neide, que é a líder do grupo das mulheres, ela é a encarregada das terras, é um cargo hereditário que existe nas terras de Santa Teresa, ela é vamos dizer assim, a gestora da Santa, das terras da Santa, e esse cargo era do pai dela, em 1980 ela assumiu, ela está há 40 anos, né? Hoje, Neide de Jesus tem 71 anos, ganhou recentemente 2 prêmios, né? Uma de reconhecimento no Estado como mestre da cultura tradicional, mestre em artesanato, e ano passado ela recebeu o 24º prêmio Cláudia, em termos na categoria políticas públicas, né? Como empoderamento feminino, e como essa mulher, ela mobiliza, a partir da sua autoridade, a articulação política do território, né? A proteção do território contra a grilagem, a mobilização, eu tenho acompanhado agora nesse momento da quarentena, como elas estão se organizando para conter a pandemia, a chegada da pandemia, os processos de instrução, distribuição de kits de higiene, tudo mais. Então, tudo isso ela é como se fosse uma prefeita, né, das terras de Santa Teresa, está no cargo até hoje, com 71 anos. Então, essas 2 pranchas foram pranchas temáticas que eu utilizei na tese e que mostram justamente esse diálogo, né, essa apresentação, a chegada, a demonstração, a presença do ônibus de turismo, as crianças nessa primeira imagem com a roupa da dança do negro, que é uma dança que foi praticamente inventada na comunidade, né, que existiam fragmentos, mas uma professora da escola se responsabilizou por organizar para ter o que apresentar, para ter o que mostrar, né, quando os turistas chegassem. Então, essas imagens e essa constante fotografia, né, que vocês podem ver nas imagens, isso assusta as mulheres também ao mesmo tempo, porque elas falam, para onde vão essas imagens?
para onde nós estamos indo? Porque da mesma forma que elas consideram essa imagem o prolongamento delas, são elas que estão sendo transmitidas, elas também consideram as bonecas um prolongamento delas. Né? A Heloísa, uma outra artesã, fala muito assim, que essa outra artesã que está aqui demonstrando. Ela fala que a cerâmica de Tamatatiba é diferente porque ela é mais escura, e de fato é. Ela é bem escura, e ela fala que a cerâmica é negrinha como elas. Então, existe esse pensamento desse prolongamento corporal, que é um pouco daquele prolongamento que eu mostrei para vocês na imagem lá no início, da canuta rodando, né, em torno do pote, do alguidar, e aquilo ali ela está usando o corpo dela. O Canclini fala um pouco sobre isso no processo que ele analisa no México, em 1983, que é um processo, né, de inclusão das culturas populares no capitalismo, das negociações, das aculturações, do trânsito intercultural, dos saberes e fazeres tradicionais, e ali em Alcântara eu encontrei isso de uma forma muito contundente, não só em Tamatatiba, mas em outras comunidades que eu tive a oportunidade de trabalhar também. Então, existe essa consciência de que aquele artefato, aquela boneca, já não existe mais aquela relação corporal tão profunda entre uma mulher e um pote, que a mulher praticamente se debruça corporalmente sobre o pote para modelá-lo, mas a cerâmica hoje, o potinho, o enfeite, a boneca, ela é feita manualmente. Existe um distanciamento corporal que acontece ali. Também já tive a oportunidade de refletir teoricamente sobre isso, e no documentário A Mão em Fogo eu falo também um pouco. Essa imagem, para mim, ela fala dessa narrativa, né, do quintal para a prateleira. Essa daí é a Dona Maria, a mais antiga das artesãs, que ainda produz, já não produz no galpão, não produz com fins comerciais, mas ela produz para si própria. Ela gosta de fazer uma pecinha no quintal, como antigamente, como ela diz. E aqui, nesse momento, eu estava perguntando para ela se ela ainda tinha pote em casa. E ela mandou a neta buscar, a bisneta, buscar lá no quintal, que ainda existia, na sua cintina, né, o banheirinho que fica lá no final do quintal, ela tinha esse pote justamente para jogar água, para eliminar, né, as fezes, a urina. Então, ela utilizava esse pote para isso. E, ao fundo, a gente tem essa imagem da geladeira, novinha, ainda com plástico, né, de como esse processo de convivência e de ligação entre o passado e o presente, ele ainda faz parte dessa imagem quilombola, né, a casa de taipa, as práticas tradicionais, o saber fazer que não é abandonado mesmo com a existência da geladeira, né? Ela continua produzindo. Então, essas são as imagens que são negociadas com quem vem de fora, né? Existe um cenário que se constitui para mostrar um quilombo tradicional e, ao mesmo tempo, esse cenário ele não é um cenário fake. Ele faz parte da realidade do quilombo. Então, existe esse trânsito, essa ressemantização de determinados aspectos e a negociação por outros. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, mais fortemente essa questão da corporalidade, da manualidade. Aqui a gente vê a Neide e a Canuta fazendo alguidar, a Neide fazendo pote. São todas mulheres sexagenárias. Hoje, Neide já tem 71 anos, nessa época devia ter uns 7, 8 a menos, mas olha como a Neide senta no chão, né? É difícil a gente pensar uma mulher urbana dessa idade sentada no chão, fazendo alguma manualidade dessa forma. Então, a relação com a produção, ela é uma relação corporal. E é isso que mantém essa elasticidade do corpo feminino. É esse saber fazer. Então, a gente reflete também que não é só a mulher que molda o barro, mas o barro molda o corpo feminino nesse quilombo. Né? Então, essa relação ela vai muito além de algo que é produzido para um comércio. Ela é uma produção ontológica. Ela é uma produção que está ligada à forma de viver, de pensar e de se autoconstituir, né? Mulheres, pretas, quilombolas, artesãs. E aí mostra, de fato, como esse artesanato, como essa cerâmica é essa zona de contato, né, de todos esses discursos, pensamentos, esses acionamentos externos que são provocados pela chegada do turismo, pelas políticas públicas para os quilombos. Então, essa cerâmica, ela é um elemento muito vivo, muito pulsante dessa realidade. E aqui eu mostro um pouquinho da nossa interação
com essas mulheres. Aqui foi uma demanda que veio do grupo para a gente. Olha, a gente está precisando de uma embalagem. Né, o tempo todo é o papel do NIDA, né, nesse processo de design colaborativo, de como a gente participa a partir dessa busca e dessa demanda por autonomia. Né, então, aqui a gente chegou a desenvolver esse processo de embalagem para as bonecas, para que elas pudessem ser melhor comercializadas, né, que entrassem, de fato, nesse trânsito, né, intercultural, e que pudessem ser levadas para outros lugares como um souvenir, como um pedaço do quilombo que vai ser levado por esses turistas. E aqui, essa outra imagem, se trata de umas plaquinhas que representam a Igreja de Santa Teresa, que foi a pesquisa da também designer Cláudia Sestari. Enquanto eu estava fazendo minha tese, ela estava fazendo a dissertação de mestrado dela lá, trabalhando com a mistura cerâmica e transformando, né, aquele ícone, aquela imagem tão importante em um produto específico para ser comercializado. Então, aqui a gente já vê a presença de um agente externo à comunidade, trazendo uma inovação em processo, em produto, né? E que as artesãs negociaram ali a constituição desse artefato, a constituição do tipo de barro, do molde, e como elas continuam até hoje, né? Esse processo aconteceu em 2014, 2013, 2014, e até hoje elas continuam comercializando as plaquinhas da Igreja de Santa Teresa. Então, existe esse processo, né, em oposição a esse processo de uma corporalidade total, do uso do corpo para a construção de uma peça grande, e de um processo de miniaturização, né, em que você afasta um pouco essa simbiose entre a cerâmica e as mulheres. Então, existe, de fato, um processo de afastamento corporal que representa ou que espelha essa imagem quilombola que vai sendo construída, né? De algo que pode ser levado, de algo que pode circular. Deixa de ter um tamanho grande, que depende de um espaço, que depende de um tempo específico, e objetos menores que podem ser levados. Né? E aqui a gente entra como mediadores desse processo, nós, pesquisadores no campo do design, no caso específico do design anthropology. Aqui a gente mostra o processo, né? Umas oficinas em que nós trabalhamos com elas, esse processo de construção de embalagens, a partir do que elas tinham, era saco de cimento. Nessa época estava tendo uma etapa do processo Minha Casa Minha Vida, lá em Tamatatiwa, em que tinha muito saco de cimento, e a gente queria aproveitar esses sacos. A construção de embalagens que não tinham o fundo aberto, colado no fundo, porque as peças são pesadas, né, e as sacolas não podem abrir no fundo para não quebrar as peças. Então, tudo isso foram demandas geradas pelas artesãs, e que nós, nesse processo de construção dessas imagens quilombolas, na construção do filme, fomos desenvolvendo com elas. Participei aqui junto de alunos da graduação, alunos da especialização, e a gente pôde ir trabalhando essas demandas das artesãs. E aqui, especialmente, já me encaminhando para fechar um pouco essa apresentação e fazer minhas considerações finais, um processo, né, dizer que foi perto da Copa do Mundo, quando as artesãs começaram a pensar que haveria uma chegada muito grande de turista na Copa, e começaram a pedir para a gente, essa aqui é minha aluna Marcela, a Heloísa pediu que Marcela desenvolvesse um ícone com um jogador de futebol, para que esse ícone fosse aplicado nas peças de cerâmica. Então, aqui, eu vejo, de fato, uma cerâmica sendo pensada totalmente para o comércio, né? Totalmente para quem vem de fora. E aí entra toda a discussão sobre o que é uma cerâmica tradicional, o que é o tradicional do quilombo. Tamatatiwa é conhecido como um lugar que tem uma cerâmica mais escura, como eu já falei anteriormente, que é queimada naturalmente. A cerâmica de Tamatatiwa, ela tem uma mescla de cores na sua queima, então ela é avermelhada, porque ela é bem escura, ela se torna bem avermelhada, ela tem um alto índice de salinidade também, isso agrega essa cor vermelha. Ela é queimada de preto, porque o forno é um forno tradicional, com queima lenha, não tem controle da temperatura, então às vezes queima muito, às vezes queima pouco. Então é uma cerâmica que eu considero linda, né, dentro dessa mescla de cores, mas que muitas e muitas vezes elas pintam para
disfarçar alguma irregularidade. E isso é visto pelos, vamos dizer assim, pelas pessoas que buscam uma autenticidade, um crime com a cerâmica tradicional, essa pintura seco. E aí eu vou acionar um grande pesquisador que eu considero, que é o Ricardo Gomes Lima. E o Ricardo, ele foi gestor do programa PromoArte durante muitos anos, e ele tem um conhecimento profundo sobre a produção artesanal no Brasil, e no seu livro Objeto, Percursos e Histórias, ele vai falar sobre um caso em que uma demanda estética de um comerciante de uma determinada renda, ou bordado específico do Nordeste, gostaria que todos bordassem só de branco sobre branco, a linha branca em cima do tecido branco, porque era o que as lojas em São Paulo vinham pedindo. E aí um dia ele chegou na comunidade, meio de surpresa, chegou na casa de uma artesã, e ela rapidamente sentou em cima do bastidor. E ele perguntou, por que você está escondendo? Ela, não, seu Ricardo, que eu estava com saudade de bordar colorido. Eu sei que não é o que o mercado quer, mas é o que eu gosto. Então, essa passagem, junto de muitas outras que eu já presenciei com essas comunidades de Alcântara, eu aprendi com elas, né, que não existe o que é autêntico, que não existe o que é certo, o que é errado numa produção artesanal. Existe aquilo que é fruto de um impulso criativo. E naquele momento, existia esse impulso criativo, né, de criar com um determinado intuito para chegar a determinado objetivo. E isso é uma tática, né, construída por essas artesãs para se manterem no mercado, para se manterem em diálogo com aqueles que vêm de fora. Então, essa imagem quilombola, ela é justamente essa construção de diálogo. Ela é um processo discursivo, né, estabelecido entre quem vem de fora, que quer ver um quilombo autêntico, por isso tem dança, como resposta a essa imagem imaginada. Para cada imagem que vem de fora, como um processo de imaginação do outro, existe uma resposta, que é uma imagem tátil, na forma de uma dança, na forma de uma cerâmica, na forma de uma imagem específica desse quilombo. Então, isso é um grande processo de ressemantização e negociação, né, que as culturas populares, no caso aqui, processo de artesanato, traz como resposta a esse processo capitalista. Né, o Canclini já aprofundou isso, e minha contribuição, né, como designer e como antropóloga, é atuar nesse entremeio, nesse lugar de negociação. Né, aqui, a Marcela desenhou, ali a Heloísa moldou o boneco, e ali a gente vê o resultado, né, da cerâmica já queimada, com o bonequinho pintado. Junto das bonecas, junto de outros objetos mais tradicionais, na prateleira de baixo já tem as bilhas, né, e a gente vê uma bilha, que é um recipiente próprio para adicionar água, tematizado com a Copa do Mundo. Então, são essas negociações de imagem que fazem esse quilombo se atualizar. Eu estou escrevendo uma introdução, uma apresentação atualizada do livro, né, que vai ser lançado agora, no mês de junho, e eu retomei recentemente o contato, fiquei sabendo dessas iniciativas lá para a contenção da Covid, e elas falaram, né, que hoje já tem 16 mulheres trabalhando com a cerâmica, quase dobrou o número em relação àquele momento inicial da pesquisa. E isso mostra como a cerâmica tem força nesse processo de geração de renda, do empoderamento feminino, nas negociações com quem vem de fora, cada vez mais tem mais turistas chegando na comunidade. Ela falou, agora não, que agora está tudo parado, mas em janeiro teve muito turista lá. Então, são essas as negociações que nós nos propomos a mediar com essas artesãs, e são essas negociações, né, para dialogar entre o que essa estética quilombola, aquilo que se busca em um quilombo, né, pensando esse quilombo como uma heterotopia, a partir da reflexão Foucaultiana, e como essas mulheres ressemantizam essa imagem que vem de fora, nesse constante diálogo. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade dessa palestra, de retomar esses assuntos, principalmente num momento importante, em que é preciso dar visibilidade às comunidades de Alcântara, e como é a vida nessas comunidades, e divulgar também um pouquinho das nossas pesquisas, né,
lá no nosso site da Materioteca, ufma.com.br. Vocês podem ter acesso às nossas produções, às pesquisas em outras comunidades, também dos mestrandos em design lá do nosso programa. E aqui meu contato. Agradeço. Vou retomando aqui a nossa fala, para me deixar à disposição agora, na dinâmica do congresso, para perguntas e respostas. Fico à disposição e, mais uma vez, agradeço a CLAEC pela oportunidade desse espaço. Muito obrigada.